Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos primeiramente ler do verso 1 ao 6. Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas. Vejamos aí o versículo 7, depois vamos cessar a leitura. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Vejamos agora o verso 23 em diante, 6:23. Jurou-lhes, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome por esta palavra. Senhor Jesus Cristo, que possamos agarrar com toda a força, intensidade e perseverança a tua palavra. Desenvolve a nossa credibilidade em ti pela ação do teu Espírito Santo. Que jamais venhamos a desprestigiar a tua palavra. Que jamais, Senhor Jesus Cristo, venhamos a fugir da responsabilidade que a tua palavra nos traz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta todo o mal, afasta toda a cegueira de entendimento, dissolve todo o mal das nossas consciências e ajuda-nos a nos apegar à tua palavra tão somente, crer, desempenhar fé e avançarmos, porque tu estás conosco. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos. Abençoe o teu povo nesta manhã. Cremos e confessamos, acreditamos na tua ressurreição dentre os mortos, acreditamos no teu infinito poder. Ora vem, Senhor Jesus, ministra sinais e maravilhas em nosso meio pelo poder que há na tua palavra, para glorificar Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, também te suplicamos por todos os nossos ouvintes que nos assistem pela plataforma do YouTube e pelas outras plataformas, em nome do Senhor Jesus, que sejam tocados, impactados e curados
pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E nesta manhã, assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Um texto muito longo que eu fiz questão de destacar alguns pontos deste texto, mas todos estarão de certa forma correlacionados. Tenho certeza que todos entenderão aonde o Espírito Santo quer nos levar nessa manhã, entendendo que o Senhor Jesus Cristo quer trabalhar com a nossa intensidade, com intensidade naquilo em que nós optarmos nessa manhã. Se credes, verás a glória de Deus. Vemos que diante do impasse, da morte de alguém, do falecimento de alguém, o Senhor Jesus Cristo desenvolve àqueles que estavam ao seu redor, e nos dias de hoje, por meio da pregação da palavra, a necessidade, ele insta, ele insiste, ele dá ênfase na necessidade de crer na sua palavra para que o milagre possa ocorrer. Ele trabalha em nossos corações para desenvolvermos fé no poder de quem tem um poder ilimitado, um poder infinito. Nada é maior que Deus. Deus tem poder. Ao mesmo tempo que desenvolve em nós a buscarmos com confiança no Senhor, enquanto há fôlego de vida, vamos continuar buscando com perseverança. Vamos continuar crendo no poder de Deus. Vamos continuar crendo, ainda que houve morte, que traga choro, pranto e dúvidas, vamos continuar acreditando no Senhor, crendo no Senhor. Muito cuidado com certas situações da vida, muito cuidado às vezes com coisas que você esteja buscando, muito cuidado porque às vezes Deus já deu para você, mas talvez você ainda não soube apreciar a bênção que Deus colocou ao seu lado. Talvez não esteja na embalagem que você esteja esperando. Talvez ainda haja alguns incrementos para você entender que o melhor Deus deu para você. Então, acredite que o Senhor está trabalhando na tua vida, e nesta manhã Ele deu o melhor para a tua vida. Ele oferece o melhor para a tua vida. Assim como na cruz do Calvário, o nosso Deus ofereceu o melhor. Ele mesmo, na pessoa do Filho, para que haja salvação à tua vida e à tua casa. Veja como o Senhor sonda entre aqueles que estavam à sua volta, em especial aos da sua terra, na região onde ele nasceu. O Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, mas teve o início do seu ministério ali em Nazaré, que de certa forma faz parte da Galileia. Veja que ele, retornando à sua região, ele começou ali a desenvolver sinais. Emanavam sinais, pois a unção para ensinar, a unção para curar, a unção para realizar sinais, milagres, cumprindo Isaías 61, estava sobre a vida dele. E muitos se maravilhavam e assim diziam, extremamente impactados, espantados com o poder sobrenatural que emanava do Senhor Jesus Cristo. Imagine que as pessoas aglomeram onde realmente existem sinais. Se alguém conta a outra pessoa que está longe, vai lá que realmente ocorre o sinal. As pessoas vão por curiosidade e vendo e constatando com os olhos, fazem com que as pessoas venham aglomerar. E imagine que o Senhor trazia uma palavra, às vezes pesada, um ensinamento que mexia, que ia de encontro ao caráter, às vezes brusco, um caráter pedra bruta, um caráter áspero da vida das pessoas. O ensinamento trazia libertação para muitas pessoas que aceitavam prontamente, mas outros, pela intensidade, até mesmo pela perturbação demoníaca, resistiam ao ensinamento. O Senhor Jesus Cristo expulsava demônios e o Espírito Santo operava, convertendo aquela pessoa, libertando a mente dos grilhões, dos demônios nas vidas das pessoas. Sinais no ensinamento que trazia emancipação e libertação, sinais pelo poder do Senhor Jesus Cristo, expulsando demônios, realizando sinais e curas. Tudo isso dava ênfase que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. É chegado a vós o reino dos céus. O reino estava sendo trazido. Os sinais e maravilhas que acompanhavam o Filho de Deus, como predisseram os profetas, estavam se cumprindo sobre a vida do Messias. Foi no texto que nós lemos. Veja no verso 2: chegando o sábado,
passou a ensinar na sinagoga. Note o local estratégico do Senhor Jesus Cristo em entrar, assim como o apóstolo Paulo e os apóstolos, os comissionados assim faziam, de ir à sinagoga, de ali pegar a liderança dos homens, dos maiorais que tinham a função de ensinar a palavra de Deus, com o intuito de convertê-los ao Senhor Jesus Cristo e fazê-los reconhecer que o cumprimento das profecias e da lei de Moisés estava ali dentro da sinagoga, para mostrar que o Filho de Deus, e ao mesmo tempo ali congregá-los para estarem contribuindo futuramente à obra de Deus. Então vemos aqui logo no início do capítulo 6 algo impactante. O evangelho que estava sendo pregado, os sinais acompanhando o Senhor Jesus Cristo, pois ele era o Filho de Deus, muitos agindo porque viram os sinais, e ao mesmo tempo já, de certa forma, do verso 3 em diante, uma outra análise em contraste de um grupo de pessoas que reconheceram o Senhor Jesus Cristo e de certa forma começaram a desprestigiá-lo, pois lembraram da sua infância, quem eram seus pais, os seus irmãos e irmãs, e logo começaram a, de certa forma, agir com descrédito, incredulidade. O que é a credulidade? Crer é simplesmente depositar confiança, que é algo muito exigido na fé cristã. Crer no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Creres que existe um Deus, o único Deus, o Senhor. Crer no amor de Deus expressado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nossas vidas na cruz do Calvário. Crer que o Senhor está no controle das situações difíceis da nossa vida, principalmente quando as situações fogem ao nosso controle. Somos desafiados a agir com crença. O Senhor Jesus Cristo, aqui por meio do evangelismo, indo na sinagoga, realizando sinais, estava tentando desenvolver na mentalidade de todos ali a fé de crer, a credulidade nele como Senhor Todo-Poderoso. Mas como eu disse, do verso 3 em diante, ali está em contraste, no meio de toda aquela multidão, daquela região, dentro da sua própria casa, esse grupo de pessoas que lembravam de quem ele era, que era um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, com certeza talvez olhavam até para a vida normal, cotidiana dos irmãos de Jesus, e até pensavam, aquela família pobre ali, né? Como é que pode, né? O Tiago ali ainda continua cuidando lá da carpintaria do pai dele, lá do José, e olharam de certa forma, com um sentimento de familiaridade, viram que o Senhor Jesus, agora cumprindo o ministério do Pai, trazia em evidência que ele era o Messias, mas eles agiram com desprezo, colocando mais em ênfase a vida normal do Senhor Jesus em relação aos irmãos, e em detrimento disso, não tiveram fé no Senhor Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus. Quão terrível é que às vezes passamos por situações como essa, né? Às vezes nós estamos constantemente, ao longo de nossa vida, lidando com pessoas que às vezes você está fazendo bem, fazendo tudo para agradar a Deus e glorificar a Deus em todas as suas atividades, dentro de casa, no contato com a sua família, no seu ambiente de trabalho, mas lá no mundo as pessoas estão muitas vezes disputando e rigorosamente pensando quais são as ameaças à minha posição, quais são as ameaças no meu ambiente de trabalho. Aquele fulano ali é invejoso, está ameaçando, se ele progredir mais lá no campo acadêmico, vai tomar a minha posição aqui, eu não posso perder o pódio, eu não posso perder essa posição, eu não posso perder os olhares do meu patrão. E muitas pessoas vivem uma vida de disputa, né? E essas pessoas às vezes colocam isso de forma tão exacerbada em suas consciências, ao ponto de olharem para os mais simples e desprezarem os mais simples. E essas pessoas talvez jamais entenderão, por viverem uma vida constante de estarem disputando, vivendo uma vida de disputa e estarem constantemente achando que tem que manter a posição e desprestigiando os mais fracos, essas pessoas jamais imaginariam que
Deus pode abençoá-las e agir e usar quem Ele quer e agir da forma que Ele quer. Talvez seja algo que de muita graça e de muito deboche por parte de alguns, dizer que o nosso Deus usa um jumento para falar, Deus usa um bruxo, um mago Balaão, para profetizar vitórias e verdades ao povo de Israel. Deus é Pai dos Espíritos e usa quem Ele quer. A sua ciência e o seu conhecimento transcendem as capacidades dessa terra, transcende a ciência e a tecnologia dessa terra. E é comum, dentre essas pessoas que eu citei como exemplo, eles olharem com desprezo, às vezes, algo que Deus pode trabalhar e alguém que Deus possa usar lá na frente, né? Digo isso porque eu cresci numa rua onde existia lá um menino franzino, magrinho, né? E de repente esse menino, né, que gostava muito de futebol, se tornou lá um dos craques do time principal do São Paulo. Jogou até na seleção brasileira lá nos anos 90. Morava lá no São Lucas. Talvez alguns diziam, esse moleque aí vai ser simplesmente um jogador de pelada aí, de várzea, vai jogar em qualquer campinho da vida. Jamais imaginavam que aquele menino ia jogar lá no São Paulo Futebol Clube. E às vezes nós vemos em especial o Senhor Jesus Cristo não fugiu também de passar por esta mesma situação. E é terrível, depois que esse menino atingiu lá o mega estrelado jogando na seleção brasileira, arrumou um monte de fã, um monte de gente aduladora, né? Quão terrível é. Mas veja aqui especificamente esses que agiram com incredulidade, vendo sinais que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, que confirmavam que Ele era o Filho de Deus, agiram com desprezo. Temos que tomar muito cuidado com esta familiaridade de às vezes duvidar que as pessoas ao nosso redor possam ser usadas por Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar no caráter delas e desenvolver competências por meio do poder do Espírito Santo para que essa pessoa possa engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Não despreze as coisas pequenas, passe a valorizar fases da sua vida em que, entendendo que o Senhor é soberano em sua vida, tem a sua vida em suas mãos poderosas, e que naquele momento Deus está trabalhando com você numa fase difícil, com coisas pequenas, porque Ele vai construir coisas grandes. Saiba que o Senhor é Senhor do tempo e Ele tem o tempo certo. Ele não vive submetido a um cronômetro, mas nós sim vivemos submetidos a um cronômetro. Nós estamos ficando mais velhos, estamos ficando cansados e às vezes perdendo a esperança. E eu te falo nessa manhã, mantenha a perseverança, mantenha a confiança, porque o tempo de Deus vai se estabelecer na sua vida e você verá o que Deus pode fazer. Mas tão somente há algo necessário ser encontrado no teu caráter, que é o sentimento de perseverar. Eu confio na palavra, eu sei que o Senhor está comigo e o que Ele prometeu em sua palavra e na revelação particular que Ele me trouxe, que Ele irá cumprir aquilo que verdadeiramente prometeu em minha vida. Veja algo interessante no verso 4 e no verso 5, que nos traz a compreensão da importância de crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e os de sua casa. Veja que a situação é terrível. Até mesmo os irmãos do Senhor Jesus Cristo, num certo aspecto, acharam que ele era um louco, né? Num certo momento, eles estavam lá entre a multidão com o intuito: vamos lá buscar nosso irmão, porque eu acho que ele enlouqueceu. Está difundindo o mesmo evangelho, a mesma palavra daquele tal de João Batista lá. Esse João Batista já perdeu a cabeça. Jesus vai perder a cabeça também, o nosso irmão. Vamos lá buscá-lo. E chegaram a declarar para o Senhor Jesus: o teu irmão e tuas irmãs estão aí fora, né? E o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, mostra ali que o reino envolve novos irmãos. Irmãos não da mesma etnia de laço sanguíneo, mas agora de laço espiritual. Por credibilidade na palavra de Deus, se tornam nossos irmãos. Olha os meus irmãos aqui, os meus discípulos, aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Mais futuramente, no dia de Pentecostes, esses irmãos, Tiago, Judas, eles chegaram à conversão.
porque o poder de Deus confirmou pelo Espírito Santo a palavra na vida deles. Veja no verso 5: não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Entendemos que quando o Senhor Jesus Cristo vem a uma região, vem de encontro à vida das pessoas, e as mesmas agem com incredulidade, ele não pode realizar grandes sinais. Veja que no versículo 2, aquela congregação, aquele povo da região, ouvindo falar do poder do Senhor Jesus Cristo, ouvindo falar da sua competência, do que ele era capaz, eles receberam sinais, curas. Vemos algo importante, que a credibilidade envolve a confiança, a obediência, em essência a adoração, né? Os que creram, Jairo já se curva, ele como maioral, ele abre mão da sua posição e já se curva adorando, e o Senhor Jesus: eu vou até a tua casa para ressuscitar a tua filha. A mulher do fluxo de sangue interceptou o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu só preciso tocar nesse homem para eu ser curada. Os enfermos se arrastavam ali em busca de entrar em contato com a sombra do Senhor Jesus para serem curados. Então vemos que a credibilidade, a confiança, a fé, o sentimento de adoração, o sentimento de reconhecimento que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e pode ressuscitar os mortos, de certa forma faz com que o Filho de Deus emane poder para restaurar, para curar, para libertar, para trazer a emancipação dos grilhões demoníacos. Então vemos que a zombaria, a familiaridade de achar, isso é o filho do carpinteiro, né? É o filho do carpinteiro, não tem nada demais aí não, né? Agiram com zombaria. A intensidade do poder do Senhor Jesus foi menor por causa disso. Não que o Senhor Jesus tenha pouco poder, ele tem todo o poder que lhe foi dado, porque ele é o próprio Deus, mas por conta da incredulidade daqueles que agem com familiaridade. Muito cuidado pela questão da familiaridade, você não perder o Senhor Jesus Cristo dentro da casa de Deus. Às vezes as pessoas caem na condição de farisaísmo, caem na condição da bagagem que trazem às vezes do catolicismo no meio evangélico, porque o cara que vai para a igreja católica, ele já sabe todo o mecanicismo da liturgia católica. Partes da liturgia vai até ser revelada, vai ser pregada em latim, e o cara fala português e não entende nada. Ele já sabe o que o cara vai rezar ali. Ele já conhece o mecanicismo, e isso gera o quê? A familiaridade. O nosso Deus trabalha em intensidade com as nossas vidas, porque cada culto, cada semana, a cada dia, a cada instante, novos desafios vão surgindo, que estão muitas vezes acima da tua capacidade, acima da tua incompetência, para que você não pare. Muitos querem buscar um local de conforto e comodismo, e querem, poxa, deixa eu me instalar aqui, e aqui eu vou amarrar meu burrinho aqui, vou ficar de boa, tô comendo meu feijãozinho, meu arroz, meu feijãozinho com arroz, meu ovo frito, isso é suficiente para mim, tá bom, eu não sou muito ganancioso. Não pense nisso, não pense, pare de pensar isso, porque isso vai gerar em você, por meio da familiaridade, a estagnação. E o nosso Deus muitas vezes permite as perdas, as aflições, a traição, a angústia, a frustração, para você se aproximar de Deus, para você se aproximar dele e reconhecer que somente ele é fiel, que os homens nos traem. Você acha que o Senhor Jesus Cristo, quando Judas chegou entre os discípulos, ele não sabia que esse iria traí-lo? O Senhor Jesus Cristo sabe de todas as coisas, pois a unção do Deus Altíssimo, o Espírito do Deus Altíssimo estava sobre a vida dele. Ele já sabia do caráter de cada um deles. Lembra do Natanael? Está debaixo da figueira lá, está com um pensamento, lembrando do Jacó, né? A escada de Jacó, e Deus revela que ele estava debaixo da figueira, e aquilo que ele estava pensando e dizendo, você vai ter uma revelação maior ainda, quando você vê o Filho de Deus na glória. Está entendendo? Deus conhece cada um dos seus discípulos.
Ele sabe das nossas entranhas, Ele conhece o nosso interior. É que às vezes os problemas e dificuldades surgem e você está pensando assim, tá tudo a mesma coisa, não muda. Você pensa, eu já estou familiarizado com esta situação. E de repente a tua chama, a tua brasa está apagando e você nem se percebe disso. E aí quando vem um tranco mais forte do inimigo, muitos se dispersam na fé, muitos se afastam do caminho do Senhor. Veja no verso 6, admirou-se da incredulidade. Veja o que impressionou o Senhor Jesus. Nada pega ele de surpresa. Mas o evangelista faz questão de dizer que o Senhor Jesus Cristo quis destacar pela palavra admiração. É uma insuficiência de tradução aqui. De mostrar que o Senhor Jesus Cristo destaca que a incredulidade deles, de certa forma, levava aquela região a ser menos abençoada. O Senhor Jesus Cristo passou hoje por aqui e pregou a palavra. E quantos que talvez perdem a oportunidade, perdem até a salvação por descrer, por zombar, por agir, é o filho do carpinteiro, é mais um paroleiro, é mais um pregador, amante de dinheiro, que quer fazer da igreja uma empresa, que quer fazer riqueza com o evangelho, enganando aí o gado, enganando os incautos. Veja no verso 7 em diante, o Senhor Jesus Cristo estende a sua obra, sentindo a necessidade, a demanda de muitos que haveriam de crer. O Senhor Jesus Cristo envia de 2 em 2 e, de certa forma, confere certas orientações para levarem avante a pregação do Evangelho. No verso 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Veja o interessante que esses que haveriam de ser comissionados de 2 em 2, foi-lhes falado acerca dos espíritos imundos, que muitas vezes estão instalados dentro das pessoas e que dentro das instituições, dentro dos sistemas, estão ali atuando para que as pessoas não creiam. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo fala sobre autoridade, Ele fala sobre poder, autoridade, competência e recursos do poder divino para ir contra estes espíritos imundos, para poder ir lá resgatar onde as pessoas estão, nas regiões onde as pessoas estão ali aprisionadas, poder ali emancipar, libertar essas pessoas pela pregação da palavra. Veja que os 2 comissionados, de 2 em 2, os pares de comissionados, são desafiados a crerem na palavra de Deus. E isso especificamente falou a minha vida, desde o dia em que eu recebi algumas revelações que o Senhor me colocaria efetivamente na obra de Deus. E aí nós logo pensamos no quê? Nos recursos financeiros. E aí Deus usa 2, 3 profetas para confirmar que eu vou cuidar de você e não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Veja que o Senhor Jesus Cristo afirma para esses aos quais Ele comissionou. No verso 8, ordenou-lhes que não levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Aqui os discípulos comissionados, os apóstolos comissionados, porque apóstolo significa comissionado pelo Senhor Jesus, deveriam agir com total credibilidade na sua ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imagina os discípulos diante dessa situação. Já te mataram, meu mestre, vão matar a gente também. O Senhor Jesus Cristo realmente não omitiu. Vão vos colocar nas cadeias, vão aprisionar vocês por serem meus adoradores, por estarem alinhados com a minha ordenança, de serem testemunhas. Ide por todo mundo, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo desenvolve na mente dos seus comissionados a crerem. Note o contraste que os versículos anteriores o Senhor está analisando em contraste as multidões dos que creem e dos que não creem. Os que creem vêm do sinal e aceitam o Senhor Jesus Cristo, e daqueles que zombam. Como é que esse daí pode chegar a esse status?
E aqui agora ele desenvolve a fé, a confiança, a credibilidade daqueles que são comissionados. Então nós fomos comissionados e temos que crer que o Senhor vai levantar agentes, pessoas ajudadoras. Você vai avançar com fé, muitas vezes pensando, vai acabar o recurso daqui a 3 passos. E de repente você não deu nem o segundo passo, já veio a oferta, já veio o recurso, já vem o dom espiritual, já vem a ministração do Espírito Santo, trazendo providência à tua necessidade. Esse é o jeito de Deus agir. Note que a única coisa que eles tinham que levar é o bordão, trazendo a indicação de que, assim como o Senhor Jesus Cristo é o sumo pastor, estes que estavam sendo desenvolvidos, a confiança no Senhor, a fé e a crença, tinham que levar somente o bordão. Eles teriam que estender a imagem do Senhor Jesus Cristo, pelo nome do Senhor efetuar sinais, como assim Ele ordenou. Ou seja, as pessoas querem ver nos servos de Deus, naqueles que agem com confiança, o caráter igual ao do Senhor Jesus. As pessoas querem aqueles que são copiadores do Senhor Jesus Cristo para os estarem conduzindo, colocando a multidão no sentido de ovelhas e aqueles comissionados como pastores para orientar, para pautar aquelas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Nós não podemos perder isso das nossas mentes. Que o Senhor é o nosso pastor, Ele está nos conduzindo e Ele vai levantar comissionados e agentes com um cajado na mão para estar nos conduzindo. Veja no verso 10: e recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes dela. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então veja aqui que o Senhor Jesus Cristo já antecipou o que haveria de acontecer. Eles haveriam de entrar dentro das casas e promover a emancipação, a libertação das pessoas que tinham enfermidades, e enfermidades também por conta da ação de demônios. E eles efetuariam a libertação e ungiriam com óleo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E a oração de fé levantará o enfermo. Há algum enfermo entre vós? Tiago orienta lá no capítulo 5 a ungir a cabeça daquele que está com a enfermidade. Sabemos que o azeite tem propriedades terapêuticas. Veja que os apóstolos comissionados já de certa forma faziam aqui uma preparação para o ministério pastoral, para ministrar a cura, e usando-se da simbologia da propriedade de poder e a propriedade terapêutica divina do Espírito Santo para